Oi pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma review da segunda temporada de American Gods aqui no canal, hoje falando do episódio 2, e eu já vou deixar bem claro que eu gostei bem mais desse episódio, que eu gostei do episódio anterior, então não precisa vir me chamar de chata, porque eu gostei do episódio. Olha, eu vou dizer que eu não gostei desse episódio tanto, eu achei que aconteceu exatamente aquilo que eu tava imaginando que ia acontecer com a série, que é ela começar a entrar numas vibes meio filler. E esse episódio teve bastante filler, teve bastante enrolação, e eu não curti muito isso. O meu problema com esse episódio foi que eles fizeram aquilo que eu imaginei também que eles iam fazer, que é pegar a história do Shadow e dar uma alongada nela, além do necessário, explicando coisas que não precisam ser explicadas, para daí continuar. Pelo menos foi só nesse episódio, ele já vai ser libertado agora e segue o barco. E falando na história do Shadow, vamos falar já do que a gente achou sobre essa questão deles contarem a história do Shadow. Eu não sei como é que é no livro. São flashbacks bem leves, assim. Mas eu achei extremamente batida essa história dele, não é nada assim de especial. Ele se muda para um país onde ele não é branco o suficiente para os brancos, ele não é negro o suficiente para os negros, então ele sofre por causa disso. E a mãe dele dizendo que ele tem a luz porque ela deu a luz. Ele encontrando o Odin no hospital, que ele dá a moeda para ele, e a mãe dele morre de câncer. Como é que sabe que é o Odin? Não era a voz dele. Não era a voz dele e a moeda não tem nada a ver com o Odin. Quem era então? Não sei, não posso dizer. Porque aí que tá uma das coisas que eu não gostei desse episódio. A moeda sempre foi uma coisa do Shadow que ele aprendeu quando ele tava na prisão. Ele tirou pra aprender, ele aprendeu todas as mágicas porque era muito entediante, ele queria ter alguma coisa pra fazer. Ele aprendeu a fazer aquilo e é um traço da característica dele, do personagem. Não tem nada de mais profundo do que isso, é só isso. Eles quiseram dar um pouquinho mais de... não, mas olha, tem uma intervenção divina ali que faz com que ele queira aprender isso. Tipo, achei desnecessário alongar e dar sentido pra coisas que não precisam ter sentido. Eu acho que é só um jeito deles introduzirem que talvez o pai dele seja um deus. Era isso que eu tava achando, sabe? Quando ele confronta a mãe dele diz que ele não é ninguém, sabe? Sim. Não, e nos livros faz sentido. Nos livros faz sentido porque quando ele começa a falar da mãe dele, ele sempre relata que a mãe dele, ele nunca conheceu o pai dele, a mãe dele era muito misteriosa pra falar do pai dele. Então tu cria essa expectativa também de que vai ter algum tipo de grande revelação no final em relação a quem é o pai do Shadow, por que aconteceu tudo isso com ele, por que ele foi escolhido pelo Odin, por que isso, por que aquilo, por que aquele outro. Mas é bem isso, assim, são vislumbres que a gente tem do passado, dele lembrando de como a mãe dele morreu e como foi triste pra ele perder a mãe dele, porque ela era a única família que ele tinha no mundo, e dele não saber quem é o pai dele. É basicamente isso, não tem nada de, ele sofria, porque ele era mirrado quando era criança, isso é um fato mesmo, ele não era muito forte, e ele aprendeu a se virar nas ruas porque era o jeito dele mesmo, por isso que ele se torna depois tão forte, tão porradão, né? Uhum. Faz parte da característica dele, isso mesmo. Eu não entendi porque eles botaram uma máquina pra fazer ele lembrar das coisas, ou se era só pra torturar ele também. Eu não entendi muito bem o que aquela máquina fazia. Será aquela máquina que tava fazendo ele ter essas lembranças cada vez que o Mr. Town perguntava pra ele alguma coisa? Mas se era isso, por que não tava fazendo ele lembrar das coisas que o Mr. Town queria saber, sabe? Porque no livro ele só leva porrada mesmo, ele leva soco, chute, espancado. Mas aqui tem que ser tudo tecnológico. Tem aquela parte do Technical Boy procurando a mídia, que é um mundo dentro de um mundo, realidade virtual. Sim. Eu sou binário, sem mim nada funciona, sei lá o que. Sim, eu achei também, eu acho que eles estão tentando explicar que a mídia vai ter uma forma diferente. Sim, com certeza, por isso que ele não achou ela ainda. Eles estão tentando fazer um mistériozinho em cima disso, já que a Gillian Anderson não voltou, a gente já sabia disso. Então eles vão talvez reformar a mídia ali pra eles. Sim, eles vão, com certeza. E a gente tem a introdução do Mr. Town, que é o Mr. Roach chama ele no episódio passado, e ele é chamado pra torturar o Shadow, aparentemente esse é o trabalho dele. E eu gosto muito daquele ator, apesar de não achar ele um ator muito bom. Eu gosto muito dele. Gostava dele em 30 Rock, eu acho que ele é um bom ator de comédia. Eu acho que ele não é um bom ator de drama, porque eu lembro de Law and Order. Mas ele fez John Wick, ele era de drama daí, foi legal ele como personagem. Quem ele era em John Wick? Ele é um dos assessores um dos capangas do velhão, do primeiro John Wick. Eu não me lembro dele em John Wick. Ele morre. Eu lembro dele de Law and Order SVU, ele fez Oz, há muitos anos atrás. E em Brooklyn Nine-Nine ele era o Vulture, e em 30 Rock ele era o Dennis, um dos primeiros
E o melhor namorado da Liz, eu acho, Com de certeza, todos. Com certeza, ele é muito bom. E foi legal ver ele, porque eu gosto daquele ator. Mas isso foi a parte do Shadow. Eu acho que o Mr. Town não teve muita personalidade, assim. Não se desenvolveu muito. Ele é basicamente um capanga. É, exatamente. E daí o que eu gostei mais nesse episódio foi que eles se separaram, que era o que eu imaginava que ia acontecer, pra eles poderem contar a história de todo mundo de uma maneira satisfatória. Então foi o Odin e o Anansi pra um lado, pra ele, sei lá, sacrificar o carro dele. Não entendi, me explica. O Anansi, não existe isso ali. Mas o Anansi, ele introduziu uma coisa que é importante pro Odin, que é o fato de que ele sempre precisa de sacrifícios. Então ele sempre vai sacrificar alguma coisa para ganhar outra, para ter outra. E ele precisa desse tipo de sacrifício porque é sacrifício que motiva ele. Então é um fato que vai ser importante mais adiante. Mas não teve nenhuma importância ali naquele caso ali mesmo. Mas foi funciona se ele mesmo sacrifica uma coisa a ele? Isso é tipo... Porque... É que no caso do carro, por exemplo, ele disse que tu tá se sacrificando por mim, basicamente, assim. Então pra ele... E aí o Anansi pulou fora porque ele não queria se sacrificar pelo Odin. Bobo, né? E em um momento muito engraçado teve a do frango frito, né? Aquela pequena tidbit do frango frito, do estereótipo que o negro gosta de frango frito. Que já é uma coisa que a gente já viu também uma vez no Chapéu Show. Nos lembra muito o David Chappelle. Agora toda vez que aparece um negro com frango frito, a gente lembra do Dave Chappelle. E aí teve isso no Green Book também, essa mesma piada, tipo, do frango frito, e ele disse que não gostava de frango frito. Cara, como é que tu não gosta de frango frito? Então, é legal que eles estão nessa vibe de desmistificar esse estereótipo, assim. Muito engraçado. E nós tivemos, para outro lado, o Salim e o Gênio, que nós não vimos, então provavelmente vamos ver no próximo episódio, que eles estão indo buscar uma lança pra Mamadi. Eu não sei como é que é o nome daquela deusa, porque nem no MDB diz como é que é o nome dela, só sei como o Odin chama ela. E aí nós temos a Laura e o Matt Sweeney se juntando de novo pra ir salvar o Shadow, que está dentro de um trem. Eles tiveram maior desenvolvimento, eu acho, desse episódio, e estão tendo maior desenvolvimento na última temporada, basicamente, no finalzinho da última temporada e agora. O que é legal de ver, porque são dois personagens, como eu disse, não tem muita visão deles, a gente só sabe... A Laura sempre tá indo atrás do Shadow, porque ela vê o Shadow como uma luz pra ela, então tem esse significado. Ela vê o Shadow como uma luz, haha. É essa a piada, né? E aí estão fazendo esse parzinho com os dois, eu acho que ficou muito bom, ficou tipo tem uma questão de flerte ali entre os dois. Eu acho que eles são a melhor dupla da série. E eles têm uma química legal, assim. Eu gosto de ver. Eles são ácidos, os dois são muito ácidos. E aí tem essa troca que é divertida entre eles, né? Do Leprechaun e dela. E ele é um ótimo ator, ele é um baita de um personagem, eu gosto pra caramba de ver ele. Ele é um ótimo ator. Tanto é que eu não reclamo do fato de a gente estar sabendo mais sobre ele, porque ele é um baita de um... Eu gosto muito desse personagem. E eu acho que ele teve pouco destaque nos livros, ele morre muito cedo nos livros. A gente não vê muito sobre ele. E ficou equilibrado, ficou legal. Eu só não gostei do plot entre eles dois ser de novo ele ter alguém que vai ressuscitar ela, dessa vez um demônio e não um deus. Não adianta muito, né? E agora introduzindo o Shadow, porque eles provavelmente vão virar um trio, né? Vai introduzir o Shadow com eles dois. Não sei como é que vai ficar isso, não sei se o Odin vai se juntar, porque ao que deu a entender, o trem que sacrificou o carro dele é o mesmo trem. Sim, então, tecnicamente, os quatro se juntariam de novo. Não, eu acredito que agora a gente vai ter uma separação deles, que faz parte do que vai acontecer na história do livro, e agora eles vão meio que engatar essa história. O Anansi foi pra Cairo, né? Então a gente vai ter o Odin e o Shadow indo pra um lado, e provavelmente esses dois vão sair nessa quest pra não atrapalharem mais a história do Shadow por um bom tempo aí até o final da temporada. Ou seja, vai ser a repeteco da temporada passada. Sim, basicamente. Só que vai acontecer coisas diferentes com o Shadow, pelo menos. Espero eu. E eu achei que esse episódio foi meio pobre visualmente, eu achei que ele podia ter sido um pouco mais criativo. Eu não gostei mesmo desse flashback dele, eu acho que queimou muito tempo do episódio. Eu acho também. Mas eu gostei que quando ela invadiu o trem, ela foi bem cruel com as pessoas, ela pisa na cabeça do cara, explode a cabeça do cara como se fosse um melão. Eu gostei daquela cena, foi muito bonita. Foi muito boa. Visualmente. E quantos acidentes de carro ela vai se envolver? Pois é. Até o fim dessa próxima temporada, porque, meu Deus. Uma coisa que a gente não chegou a comentar foi da Bilks, né? A gente Bilks. tem uma mini cena dela com o Mr. Ward, onde ela sente o aperto. Ela sente apertar o cu. E a gente porque ela achou que ela fosse conseguir ser neutra na guerra, né? Exatamente. Mas no momento em que ela aceitou o aplicativo, ela escolheu um lado. Exatamente. E ela também deu uma ligada ali pro Mr. Ward, dizendo pra ele que, olha, se tu não cuidar, esses caras vão vir pra cima de ti com tudo.
Então é bom tu estar bem preparado para aquilo que tu vai fazer. Mas eu não vejo como é que os deuses antigos podem matar o Mr. World. Ou o Technical Boy, ou a mídia. Eu entendo como os deuses novos podem matar os deuses antigos e eles não voltarem mais. Porque quando eles estão falando sobre trazer a Zorya de volta, o Diana Bog fala que, tipo, ela não tem mais seguidores, não tem mais volta. Que os Estados Unidos são um lugar horrível. Porque vamos lembrar, né? Todos aqueles deuses ali são os deuses cultuados por americanos. Sim. Eles foram levados para a América, apesar de a gente ter perdido essa parte tão interessante da série de mostrar como os deuses chegaram à América. Aqueles são os deuses dos americanos. Sim. Então, tecnicamente, no momento em que não existe mais ninguém nos Estados Unidos que cultua aquele deus, quando ele morre pela mão de outro deus, tinha muita gente se perguntando como é que os deuses morreram. Eram pelas balas criadas pelo Vulcan, que é aquele outro deus que o Odin matou na primeira temporada. Eles não têm mais volta. O Mr. World nunca vai parar de ser cultuado. O Technical Boy, a mídia, o que quer que seja Mr. Town, sabe? Eles são os deuses novos, porque é uma crítica ao nosso consumismo. Exatamente, o que a gente consome se tornou nossos deuses, né? Pois é. A gente adora eles e o nosso culto pra eles é gastar, é assistir TV, enfim. Exatamente. Isso. Então eu vejo essa luta do Odin como uma luta perdida. Então eu quero ver como é que eles vão trabalhar essa questão deles se darem de conta de que eles nunca vão ganhar essa luta. Com certeza. Vamos ver como é que vai ficar mesmo. A não ser que eles consigam que Jesus vá pro lado deles. Aí... Mas Jesus é neutro, Jesus tem toda a adoração que ele precisa, então ele não se envolve nesse tipo de coisa. Até a mídia. Mas nos Estados Unidos só, né? É legal, eu gosto de lembrar, no livro tem uma cena, mostra Jesus no Afeganistão. Um cara disse que viu Jesus no Afeganistão e ele tava pedindo carona porque ele não conseguia, sabe? E é engraçado porque a gente vê em uma cena o Salim rezando. E daí eu penso, nossa, na posição dele eu faria exatamente a mesma coisa. Porque se os deuses existem, eu vou rezar pro meu Deus. E eu vou cultuar ele existe. E pode ter consequências, sabe? E aparece e mostra ele lá rezando pra lá. E o Jim olhando assim. E agora eles vão juntos e eu quero ver em quais encrencas eles vão se enfiar. Vamos ver como é que vai ser. Vamos se enfiar um no outro. Vai ser o novo Laura McSweeney, sabe? Pra não ter só a Laura McSweeney, eles vão ser a nova Laura McSweeney, mas com talvez uma possibilidade de que aconteça realmente um romance ali entre os dois. Talvez, vamos ver. Tem que esperar pra ver mesmo. Então tá, é isso? É isso aí, É isso então, pessoal. Essa foi a nossa review do segundo episódio da segunda temporada de American Gods. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando da temporada até agora, quais teorias vocês têm para os próximos episódios. Deem like se vocês gostaram do vídeo, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos. Toda terça tem review nova de American Gods, tá bom? Até a próxima!